Fala rapaziada, hoje a gente vai reagir aqui ao canal Estatísticas do Futebol. Se vocês quiserem já se inscrever lá, Estatísticas do Futebol, se você jogar isso no YouTube vai aparecer o primeiro. A gente vai reagir aqui sobre o retrospecto dos clubes brasileiros contra o Boca Juniors, tá? Vamos reagir aqui, ver como é que funciona. Eu vou colocar o vídeo aqui mais avançado, porque aparentemente ele fala meio lento. Então a gente começa com 1.5, como sempre, se tiver que diminuir a gente diminui. Outra coisa, chegando a 1.000 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de camisa aí, beleza? Vamos lá. O Boca Juniors, para muitos, é o maior clube da Argentina. Detentor de 35 campeonatos argentinos, 13 Copas da Argentina, 6 Libertadores, 3 Mundiais, 2 Copas Sul-Americanas, uma Supercopa Libertadores, uma Copa Master da Supercopa, uma Copa Ouro Nicolás Leoz, 2 Supercopas da Argentina, 2 Copas da Liga Argentina e 4 Recopas Sul-Americanas. Eles possuem 70 títulos. Esses títulos aí, Copa Master da Supercopa, é Copa Oficial, Copa Ouro também. É tudo título oficial, né? Estatísticas do futebol. No vídeo de hoje, mostraremos quais são os retrospectos de todos os clubes contra o Boca Juniors em jogos oficiais, apontando os jogos. Tá bom, é isso. Quem quiser se inscrever, eu já sou inscrito lá. E deixa aquele Títulos like, no total. Durante o início dos anos 2000, o Boca Juniors sempre foi muito temido, principalmente na Bombonera, sua casa. Hoje nem tanto, né? Mas aquela geração de Riquelme e companhia ficará para sempre marcada no futebol sul-americano e mundial. Dito isso, o tema do vídeo de hoje é o retrospecto de todos os clubes brasileiros contra os argentinos, mostrando quantos jogos já jogaram, quais foram esses jogos com aproveitamento, e também comentando sobre jogos polêmicos. Já deixa o seu like no vídeo para fortalecer, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que for postado aqui. E bora começar. Já deixei o like aqui, beleza, mano? Já deixei o like. O primeiro time que vamos falar do retrospecto contra o Boca é o Paysandu. O Papão tem 2 partidas contra os argentinos. O Papão, vai brincando. E possui uma vitória e uma derrota. Ambos os jogos foram realizados na Libertadores de 2003, na fase de oitavas de final. No jogo de ida, vitória épica do Paysandu em plena Bombonera por 1-0. Porém, na volta, os chineses venceram o jogo por 4-2 no Mangueirão e se classificaram. O retrospecto do Papão, então, é de 50% com 2 jogos, uma vitória e uma derrota. E em mata-mata, vantagem para o Boca, que em um confronto tem uma classificação. O São Caetano é outro time que já duelou contra o Boca. Foram 2 partidas e 2 empates. Ambos os jogos foram realizados na Libertadores de 2004, na fase de quartas de final. A ida no Brasil, empate por 0-0. E a volta na Argentina, outro empate, dessa vez por 1-1. E o Boca Juniors avançou nos pênaltis. O aproveitamento do Azulão no fim das contas é de 33,3%, com 2 empates. Ué, avançou nos pênaltis? Mas não tinha gol fora não essa época aí? 33,3%, com 2 empates em 2 jogos. E em mata-mata, vantagem para o Boca Juniors com uma classificação em um confronto. Bora falar agora de Fortaleza e Boca Juniors. O Leão do PC possui 2 jogos da história contra os argentinos, com uma vitória do Fortaleza e um empate. Ambos os jogos foram realizados na Copa Sul-Americana de 2024, na fase de grupos. Primeiro jogo no Brasil, vitória do Fortaleza por 4-2. Na Argentina, empate por 1-1. Fortaleza então possui um aproveitamento de 66,7% contra os chineses, com uma vitória e um empate em 2 jogos. Em mata-mata, ainda não houve confrontos entre os dois. Falando agora do Flamengo, que na história jogou 4 vezes contra os argentinos. São 3 vitórias do Boca e uma vitória do Mengão. Nas quartas de final da Libertadores de 1991, vitória do Flamengo no jogo de ida por 2-1 e derrota na volta por 3-0. Já na fase de grupos da Copa Mercosul de 1998, 2 vitórias do Boca por 2-0 e 3-0. Com isso, o aproveitamento do Flamengo é de 25%, e em jogos de mata-mata, uma classificação do Boca contra nenhuma do Flamengo. Passando agora para o Vasco da Gama e Boca Juniors. Os dois já se enfrentaram por 4 vezes e a equipe Cruz Maltina não venceu nenhuma partida. São 2 vitórias do Boca e 2 empates. Nas quartas de final da Libertadores de 2001, vitória do Boca no agregado por 4-0. E na fase de grupos da Copa Mercosul de 2001, 2 empates por 2-2. E com isso, o aproveitamento do Vasco é de 16,67%, e em mata-mata o Boca vence, com uma classificação. O Atlético Paranaense também já enfrentou o Boca Juniors em 4 ocasiões, com uma vitória dos brasileiros e 3 vitórias dos argentinos. Todos os jogos foram na Libertadores de 2019. Na fase de grupos, vitória do Atlético por 3-0 no Brasil e vitória do Boca por 2-1 na Argentina. Nas oitavas de final, vitória do Boca por 3-0 no agregado, sendo 1-0 no Brasil e 2-0 na Argentina. O aproveitamento então do Atlético é de 25%, com uma vitória e 3 derrotas, e em mata-mata, vantagem para os argentinos, com uma classificação em um confronto. O Grêmio já enfrentou o Boca Juniors em 6 ocasiões, com 4 vitórias do Boca, um empate e uma vitória dos gaúchos. Na primeira fase da Supercopa Libertadores de 1988, o Grêmio venceu o Boca no agregado, em 2 partidas por 2-1. Já na semifinal da Supercopa Libertadores de 1989, vitória do Boca no agregado por 2-0 e classificação dos argentinos. Já o confronto mais importante dos dois foi na final da Libertadores de 2007, que os argentinos não tiveram conhecimento do Grêmio e fizeram 5-0 no agregado, sendo 3-0 na Argentina e 2-0 no Brasil. O aproveitamento final do Grêmio é de 22,2% contra o Boca, e em mata-mata são 2 classificações dos argentinos e uma do Grêmio. O Fluminense também tem história contra o Boca. Em todas as competições foram disputados 7 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do Boca, 2 empates e 3 triunfos do Fluminense. Na Libertadores de 2008, na fase de semifinal, após empate por 2-2 na Bombonera, o Fluminense venceu por 3-1 na volta e se classificou para a final. Na Libertadores 2012 foram 4 confrontos, 2 na fase de grupos com vitória do Fluminense na Bombonera por 2-1 e vitória do Boca no Rio por 2-0. E já nas quartas de final, vitória do Boca Juniors por 2-1 no agregado. O confronto mais importante entre os dois foi a final da Libertadores de 2023, que foi disputada no Maracanã em jogo único. O Fluminense venceu a partida por 2-1 e se sagrou campeão da América naquele dia. O aproveitamento do Fluminense, no fim das contas, é de 52,5%,
52,4%. Bom aproveitamento, rapaziada. A Fusão leva melhor com 2 classificações contra uma do Boca. Falando agora de Atlético Mineiro e Boca Juniors na história. Os dois clubes já se enfrentaram 8 vezes no total, com 3 vitórias do Boca, 4 empates e 1 vitória do Galo. Na primeira fase da Libertadores de 1978, 2 vitórias do Boca, por 2-1 78, rapaz. Caramba. e 3-1. Na final da Copa Ouro de 1993, em 2 partidas, vitória do Boca Juniors no agregado por 1-0, após empatar em 0-0 no Brasil e fazer 1-0 na Argentina. Nas quartas de final da Copa Mercosul de 2000, deu Galo por 4-2 no agregado, após fazer 2-0 no Brasil e empatar em 2-2 na Argentina. Já na Libertadores de 2021, na fase de oitavas de final, 2 empates por 0-0 e o Galo avançou nos pênaltis. O aproveitamento do Atlético Mineiro contra o Boca Nossa, os times brasileiros que até aqui só tá apanhando, né? Não tem um assim que domina o Boca. Juniors é de 29,17%. E em mata-mata, apesar do retrospecto, Boatos que o Corinthians e o Santos dominam o Boca, vamos ver. vantagem para o Atlético, com 2 classificações contra uma do Boca Juniors. Internacional e Boca Juniors também já travaram muitos duelos. Foram 8 partidas também, com 3 vitórias do Boca, 1 empate e 4 vitórias do Colorado. Interessante desse duelo é que dos 8 jogos, 6 foram pela Copa Sul-Americana. Bom retrospecto do Inter, hein? Final da Sula de 2004, deu Boca Juniors após vencer o Inter no agregado por 4-2, placar tudo feito na Argentina. Já nas quartas de final da Sula de 2005, novamente o Boca passou, e também foi 4-2 no agregado das partidas, sendo 4-1 na Argentina. Já na Sula de 2008 foi a vez do Internacional passar, após vencer 4-2 no agregado, sendo 2-0 no Brasil e 2-1 na Argentina. Já nas oitavas de final da Libertadores de 2020, após o Boca Juniors vencer por 1-0 no Brasil e o Inter devolveu o placar na Argentina, os chineses avançaram nos pênaltis. O aproveitamento geral então do Inter é de 54,17% em 8 jogos. Foi o melhorzinho assim, né? Até agora. Em mata-mata, vantagem para o Boca Juniors, que se classificou 3 vezes contra uma do Inter. Passando para Santos e Boca Juniors. O Peixe também já jogou 8 partidas contra o Boca e tem o mesmo retrospecto do Internacional. 3 vitórias do Boca. Pensei que o Santos era melhor. 1 empate e 4 vitórias do Peixe. O primeiro duelo entre os dois foi simplesmente na final da Libertadores de 1963, com Pelé presente em campo. Na primeira partida no Brasil, vitória santista por 3-2. Já na Argentina, novo triunfo brasileiro, dessa vez por 2-1. E o Santos então conquistava a Libertadores pela segunda vez na história. Eles voltaram a se enfrentar 40 anos depois e novamente na final da Libertadores. Porém, dessa vez foi melhor para o Boca Juniors. Vitória no agregado por 5-1, após 2-0 na Argentina e 3-1. Esse aí é o Santos daquela geração lá. Do cara que eu não vou citar o nome, e Diego e tal, né? No Brasil. Na semifinal da Libertadores de 2020, vitória santista no agregado por 3-0, e o placar foi todo construído no Brasil. Já na Libertadores de 2021, se enfrentaram na fase de grupos. Vitória do Boca por 2-0 na Argentina e vitória santista por 1-0 no Brasil. No fim das contas, o Peixe também tem aproveitamento de 54,17% nas 8 partidas, igual o Inter. E no mata-mata, 2 classificações para o Santos e 1 para o Boca. Corinthians e Boca Juniors tem muita história e tem polêmica envolvida. Ao todo, foram 12 partidas com 3 vitórias do Boca. Nossa, 12. 3 vitórias do Boca. Corinthians domina o Boca. 2 do Corinthians e 7 empates. Se enfrentaram nas oitavas de final da Eu pensei que o Corinthians dominava o Boca. Vamos ver aí. Libertadores de 1991, com vitória do Boca no agregado por 4-2, sendo 3-1 na Argentina e 1-1 no Brasil. Na Copa Mercosul de 2000, caíram no mesmo grupo, e o Boca venceu o Corinthians por 3-0 na Argentina e empatou em 2-2 no Brasil. O confronto mais importante entre os dois foi na final da Libertadores de 2012, que após empate por 1-1 na Argentina, o Corinthians venceu no Pacaembu por 2-0 e se sagrou campeão da Libertadores pela primeira vez. Nas oitavas da Libertadores de 2013, um confronto recheado de polêmicas. Após o Corinthians perder por 1-0 na partida de ida na Argentina, a volta ficou 1-1 e o Timão foi eliminado. Porém, o Corinthians teve 2 pênaltis não marcados e 2 gols mal anulados por impedimento nesse segundo jogo, e acabou sendo marcado pela arbitragem. Na Libertadores de 2022, saíram no mesmo grupo, e no Brasil, vitória do Corinthians por 2-0. Já na Argentina, empate por 1-1. Novo confronto nas oitavas. Após 2 empates por 0-0, o Corinthians acabou passando nos pênaltis. No fim das contas, o Timão tem aproveitamento de 36,1% e em mata-mata tá muito equilibrado, tá 2-2. São Paulo e Boca Juniors têm 12 partidas na história, com 5 vitórias. Nossa, eu pensei que o Corinthians dominava o Boca, né? Mas, ganhou a Libertadores em cima, eliminou, mas aí é 2-2, né? Mas tem a final que pesa mais, então acho que isso fez a diferença. Do Boca, 4 do São Paulo e 3 empates. Na semifinal da Copa Ouro de 1993, melhor pro Boca, que venceu por 1-0 na Argentina e empatou em 1-1 no Brasil. Na semifinal da Supercopa Libertadores de 94, também deu a melhor para os argentinos, 2-0 pro Boca na Argentina e 1-0 pro São Paulo no Brasil. Na Supercopa Libertadores de 95, na fase de grupos, 2 vitórias do São Paulo por 1-0 e 3-2. E também na fase de grupos da Copa Mercosul de 1999, vitória do Boca por 5-1 na Argentina e empate em 1-1 em São Paulo. No confronto mais importante, valendo o título da Recopa de 2006, deu Boca Juniors por 4-3 no agregado nas 2 partidas, 2-1 e 2-2. Já nas oitavas de final da Sul-Americana de 2007, melhor para o São Paulo, que apesar do placar agregado em 2-2, o tricolor passou pelo critério de gol marcado fora de casa. O São Paulo tem aproveitamento então de 41,67% e nos 4 mata-matas foram 3 classificações dos argentinos contra uma de São Paulo. Mais um time com muita história contra o Boca Juniors é o Palmeiras. Foram 14 partidas no total, com 3 vitórias. Agora eu acho que o Palmeiras domina o Boca, hein? Eu acho que o Palmeiras vai fazer diferença aqui pros brasileiros. Temos 54-54 Santos e Inter
E eu acho que agora o Palmeiras passa. do Verdão, 2 vitórias do Boca e 9 empates. Os primeiros duelos entre os dois foi na fase de grupos da Libertadores de 94 e no Brasil, vitória épica do Palmeiras por 6-1 e na Argentina, vitória do Boca por 2-1. Nas quartas de final da Copa Mercosul de 1998, deu Palmeiras no agregado por 4-2, sendo 3-1 no Brasil e 1-1 na Argentina. Na final da Libertadores de 2000, um confronto com bastante polêmica. Um jogo de ida, empate por 2-2 e gol impedido do Boca Juniors. Na volta, empate por 0-0 e simplesmente 3 pênaltis não marcados para o Verdão. No fim das contas, os argentinos levaram a Libertadores nos pênaltis em cima do Palmeiras. Na semifinal da Libertadores de 2001, novo confronto entre os dois. Um jogo de ida, 2-2 com um pênalti inexistente para o Boca e um pênalti não marcado para o Palmeiras. Na volta, um 0-0 levou novamente a decisão para os pênaltis e novamente deu Boca Juniors, que passou para a final. Voltaram a se enfrentar na Libertadores de 2018 na fase de grupos e nas semis. Na fase de grupos, empate por 1-1 no Brasil e vitória do Palmeiras por 2-0 na Bombonera. Já nas semis, o placar agregado por 4-2 para o Boca fez o time argentino ir para a final. O último duelo entre os dois foi na Libertadores de 2023, na semifinal, e novamente deu Boca Juniors. Após o empate no agregado por 1-1, o Boca levou a melhor novamente nos pênaltis. No fim das contas, o Palmeiras tem um aproveitamento de 42,8% e em mata-mata 4 3 vitórias, 2 derrotas, tá bom. classificações para o Boca e uma para o Palmeiras. Nossa, 4-1. Aí tem uma grande diferença já. Por último, vamos falar do clube com mais jogos oficiais contra o Boca, o Cruzeiro. São 16 partidas da equipe celeste, com 5 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 7 vitórias do Boca. O primeiro duelo entre eles foi logo na final do Não, freguesão aqui, o Cruzeiro. Então acho que o Santos e o Inter foi o melhorzinho, né? Brasileiro, no geral, é freguês do Boca. Libertadores de 1977 e após o agregado de 1-1 em 3 partidas, vitória do Boca nos pênaltis. Na final da Copa Master da Supercopa de 1992, o Boca venceu por 2-1. Na fase de grupos da Libertadores de 1994, 2 vitórias do Cruzeiro por 2-1, tanto na Argentina quanto no Brasil. Na segunda fase da Supercopa Libertadores de 1996, após 1-1 no agregado, o Cruzeiro avançou nos pênaltis. Já na fase de grupos da Supercopa Libertadores de 1997, uma vitória pro Boca e uma pro Cruzeiro. Nas oitavas de final da Libertadores de 2008, 2 vitórias do Boca, as duas por 2-1. Já nas quartas de final da Libertadores de 2018, mais uma polêmica. A expulsão do zagueiro Dedé no jogo de ida, que apenas se chocou com o goleiro, e o Boca venceu o Cruzeiro por 2-0. E na volta, o Dedé teve um efeito suspensivo e conseguiu jogar, e o jogo ficou 1-1 e a classificação foi do Boca Juniors. Por último, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024, após empate por 2-2 no agregado, o Cruzeiro avançou nos pênaltis. No fim das contas, então, o Cruzeiro tem um aproveitamento de 39,58% em 16 partidas. Mata-mata, 4 classificações pro Boca e 2 do Cruzeiro. Chegamos ao fim do retrospecto de todos os times contra o Boca Juniors. No fim das contas, o Boca jogou 109 partidas contra os times brasileiros, com 41 vitórias, 37 empates e 31 derrotas. O aproveitamento total de 48,9%. Me diz aí nos comentários, o seu time é freguês do Boca ou o Boca é freguês do seu time? Se você considerar aí os empates, realmente pode ser que fique baixo, mas o rendimento do Boca é muito bom contra os brasileiros. 40-31, 41-31, 10 vitórias a mais. Só o Santos e o Inter tem uma porcentagem maior que o Boca. Isso é louco, loucura. Mas é isso, rapaziada. Se inscreve lá no canal de Estatística de Futebol. E também deixa um like lá no vídeo, se vocês quiserem ver os vídeos lá, entra lá. E agradeço por terem assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreve, comenta, tamo junto, valeu, falou, fui.